Olá e bem-vindo à série sobre operações e manutenção do H350. Neste vídeo, passaremos pelo assistente de limpeza. Esta será a manutenção pós-produção. Isso deve ser feito após cada produção para garantir que a máquina esteja pronta para o próximo ciclo de trabalho. Começamos primeiro removendo a peça produzida e, em seguida, indo até a interface do usuário, onde iniciamos o processo. Primeiro, o sistema irá nos instruir a abrir a tampa, onde começaremos a aspiração. Ao trabalhar com ou ao redor do H350, há algumas considerações gerais a serem lembradas. Não desative nenhum dos dispositivos de segurança. Como exemplo de como isso funciona, a energia das lâmpadas do trenó é cortada quando a tampa está aberta. Cabelos soltos ou joias devem ser presos, especialmente ao acionar o rolo. Sua área de trabalho deve estar livre de pó em suspensão. Caso contrário, use uma máscara durante essas operações, especialmente quando houver maior probabilidade de pó no ar, como ao carregar pó na impressora ou remover uma peça. Aqui estão os itens que você verá eu usar detalhadamente neste vídeo. Um aspirador com um bico especial sem cerdas, pois elas podem acabar caindo no pó. Também utilizaremos panos que não soltam fiapos, álcool isopropílico, lã de latão fina, uma espátula metálica, um espelho pequeno, uma lixa de grão fino, fluido de blushing, além de usar luvas de proteção. Com isso em mente, vamos começar a limpeza pós-produção. Nossos primeiros passos no assistente de limpeza serão abrir a tampa. Depois de abrir a tampa, começamos a aspirar todas as superfícies para remover o pó. Minha recomendação é começar de um lado do H350 e ir até o outro lado, aspirando e removendo todo o pó. Neste caso, nosso operador começou pelo lado esquerdo, próximo ao módulo de dosagem, passando pela área de construção e depois indo para o reservatório de excesso. Queremos remover todo o pó, inclusive aquele que pode estar entre o trilho X na parte externa. Em qualquer área que você veja, é fundamental remover todo o pó da área de construção. Agora nosso operador está passando pelas superfícies dos trenós, por todos os cantos e frestas visíveis. É importante e muitas vezes não é feito aspirar dentro das saídas de exaustão. Essas áreas puxam muito pó, que pode se acumular nesses orifícios. Além disso, certifique-se de limpar a parte superior da tampa, pois pode haver acúmulo de pó nessas áreas. Agora, de forma suave e delicada ao redor da correia do vórtice, removemos o pó acumulado, sempre garantindo que não haja contato com a lente. Agora nosso operador volta e se certifica de que removeu a maior parte do pó, se não todo o pó. Ele irá retornar novamente mais tarde com lenços umedecidos com álcool para remover qualquer resíduo de pó que possa ter ficado. Seguindo o assistente de limpeza, pressionamos o próximo botão, que agora faz isso. Dê uma olhada nos sleds. Primeiro, vamos até o sled de distribuição e abrimos os parafusos da tampa do sled. Vamos usar uma Torx 20. Você não precisa remover todos eles, mas eu diria para pelo menos remover este parafuso. 3/4 do percurso dele. Isso permitirá que você puxe a aba para remover as tampas superiores tanto do sled de impressão quanto do de distribuição. Continuando nosso fluxo de limpeza e trabalho da esquerda para a direita, primeiro retiramos a tampa da lâmpada do sled de distribuição. Ao retirá-la, é uma boa recomendação afastá-la da máquina. Leve-a para longe da 350 e limpe-a. A limpeza pode ser feita com um aspirador, mas sempre passe um pano impregnado com álcool depois para remover qualquer resíduo de poeira que possa ter ficado. Depois coloque-a de lado e limpe a próxima tampa da lâmpada. Agora também damos uma olhada nos protetores das lâmpadas. Se eles tiverem muito pó residual acumulado e queimado, precisamos começar a limpar e remover esses resíduos. Se você tiver peças de reposição, é uma boa ideia colocar 4 ou 8 novas na máquina e depois limpar as 8 antigas em outro momento. Você pode usar um raspador, como mostrado neste vídeo, ou deixá-los de molho na água, vai amolecer esse acúmulo e facilitar muito a remoção com o raspador depois. Removemos a tampa central e limpamos o pó dela. E agora a colocamos de lado. Agora teremos que fazer alguma manutenção e limpeza na parte interna do distribuidor.
Começamos agora a aspirar ao redor do distribuidor. Precisamos ter cuidado, pois estaremos trabalhando ao redor dessas lâmpadas. Essas lâmpadas são delicadas e queremos garantir que elas não sejam danificadas. Ao aspirarmos ao redor do distribuidor, novamente, nosso principal ponto de atenção serão as lâmpadas. Aspire ao redor das superfícies e tente não tocá-las. Também teremos que levantar o raspador se estivermos trabalhando com PA12 normal ou PA12 em estado relieve, e aspire ao redor do raspador para garantir que tudo esteja sendo limpo corretamente. Com o distribuidor ainda em suas posições de repouso, agora aproveitamos para pegar uma bola de lã de latão e limpar o trilho X de qualquer pó que possa ter sido fundido e grudado nesse trilho. Agora limpamos e inspecionamos o rolo no distribuidor. Perceba que enquanto limpamos, giramos, limpamos e giramos. Isso é para garantir que limpemos toda a superfície desse rolo. Estamos verificando se há pó fundido grudado na superfície, bem como arranhões ou estrias que possam prender pó e arrastá-lo sobre nossas peças. Agora precisamos limpar as lâmpadas. Em instruções anteriores, a limpeza das lâmpadas era feita disparando as lâmpadas, em um certo número de sequências. Agora, estamos fazendo de uma maneira diferente, e isso garante que não haja acúmulo de pó ou qualquer carbono que possa afetar nossa construção depois. O que precisamos fazer é, com um lenço impregnado de álcool, passar os dedos suavemente e com cuidado na parte inferior dessas lâmpadas. Você deve notar um pouco de fuligem acumulada no seu dedo ao fazer isso. Continue esse processo no distribuidor de impressão. Com um pano embebido em IPA, queremos passar por todas as superfícies e remover todo o pó restante que possa haver na câmara de construção. Novamente, isso inclui todas as superfícies na parte inferior e não se esqueça de olhar para cima e limpar as superfícies da tampa que você possa ter deixado passar. Especialmente ao redor dessas saídas de ar, pois muito pó é puxado nessa direção. Agora, com o nosso raspador em mãos, limpamos completamente a vedação e também nos certificamos detalhadamente de que não há cortes ou lascas nessa superfície. Algo que pode ser feito é usar uma lixa de grão bem fino e passá-la ao longo da borda. Isso ajuda a suavizar aquele ângulo de 90 graus para uma borda mais arredondada e macia. E isso vai ajudar a limpar o pó daquele rolo, assim como remover qualquer pó mais difícil que esteja no raspador. Para garantir que limpamos corretamente o rolo e que o raspador está na posição certa, gostamos de polvilhar um pouco de pó sobre o rolo. Em seguida, ativamos o rolo e podemos ver o raspador limpando o pó. Isso garante que nossa limpeza e remontagem foram feitas corretamente. Clicamos em Próximo no assistente de limpeza e ele nos instruirá a fechar a tampa para permitir que os trenós se movam. Nunca devemos mover os trenós manualmente, pois eles sempre irão para a posição correta com a máquina fazendo esses movimentos. O motivo pelo qual não queremos mover esses trenós manualmente é que aplicamos uma carga lateral extra e isso pode causar problemas de posicionamento em construções futuras. Assim que os trenós se moverem para dentro da área de construção, abrimos a tampa e começamos a remover o pó das superfícies. Neste caso, o operador começou pelo lado esquerdo, onde o trenó estava estacionado. Em seguida, passamos para a área do pistão. Certifique-se de limpar todo o pó na área do pistão. Se não fizermos isso, pode fazer com que os selos fiquem com pó acumulado. Nosso operador agora vai para o lado direito, na área de limpeza do trenó de impressão. Certifique-se de remover o pó entre o trilho e a área de construção com a lã de latão que usamos anteriormente. Agora limpamos a superfície daqueles trilhos X que estava ocupada pelas ripas. Continuando com o assistente de limpeza, agora ele nos leva a limpar os bicos de vácuo. Para isso, usaremos fluido de lavagem. Vamos esguichar uma pequena quantidade na abertura de cada um dos bicos. Também aplicaremos fluido de lavagem ao redor das superfícies desses mecanismos de limpeza. Isso garante uma superfície limpa, além de um mecanismo de funcionamento melhor.
Agora podemos colocar uma toalha sobre esses 3 bicos. Eles devem sugar essa toalha, e isso indica que há vácuo adequado indo para os lugares corretos. Poderemos ver aquela fenda puxando parte desse pano ou papel toalha para dentro deles. Agora continuamos limpando todas as superfícies ao redor com esse pano, certificando-se de limpar as superfícies dos bicos. Ao clicar no próximo botão no assistente de limpeza, seremos direcionados para uma inspeção da câmera óptica. Então, abrindo a tampa, vamos pegar uma lanterna e inspecionar aquele sino de vórtice. Se virmos pó se acumulando ali, talvez seja necessário usar o aspirador ou um pouco de ar comprimido em lata. O que realmente estamos observando é a superfície daquela lente. Você não quer que haja nenhum resíduo, pó ou poeira grudada nela. Continuando a limpeza, agora vamos para a parte inferior do carro de impressão. Precisamos ter cuidado nessa área, pois estaremos limpando ao redor dos bicos de impressão. Para iniciar isso, primeiro precisamos mover o carro e o pistão para fora do caminho, para que possamos acessar essa área. Primeiro, vamos mover o pistão até cerca da metade do seu percurso e colocar um espelho em sua superfície. Ao limpar as cabeças de impressão, é extremamente importante ter cuidado ao redor dos bicos. Não tocamos nos bicos, apenas na placa de aço inoxidável ao redor deles. Certifique-se de usar um pano sem fiapos e álcool isopropílico ao realizar essas operações. Alguns desses itens estão localizados no kit de acessórios que foi incluído com a impressora. Em seguida, fechamos a tampa e instruímos o carro de impressão a se mover para o centro da área de construção. Depois, se você for destro, mova o carro mais 100 mm para a esquerda. Isso nos permitirá o acesso pelo lado direito. Se você for canhoto, provavelmente vai querer mover o carro para a direita. 100 mm para que você possa acessar as superfícies inferiores pelo lado esquerdo. Depois que a parte inferior do carro de impressão for limpa, fechamos a tampa e movemos o carro de impressão, usando a interface do usuário para a posição de repouso. Agora vamos abrir a tampa novamente e colocar as proteções das lâmpadas tanto na distribuição quanto no carro de impressão. Depois que as tampas das lâmpadas e a tampa do carro forem recolocadas no carro, apertamos os 3 parafusos T20, fixando essas tampas nos carros. Finalizamos a manutenção pós-produção colocando uma folha de papel na superfície de impressão com o pistão no topo do seu curso. E imprimimos algumas imagens de teste completas para inspecionar o estado dos injetores. O processo foi concluído e a impressora está pronta para imprimir novamente. Obrigado pela paciência e por assistir. Nos próximos vídeos, vou me aprofundar na leitura e compreensão das imagens de teste completas, assim como em uma limpeza profunda ao redor das cabeças. E, se surgir uma situação de pior caso, na limpeza dos injetores. Mais uma vez, obrigado e boas impressões.